Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, essa casa tão querida, com o objetivo de nós falarmos hoje sobre sucessos e fracassos, inspirados na obra pelo Espírito Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor. Desde já parabenizamos a iniciativa da casa de tratar temas de tão elevada importância, temas edificantes, que nos voltem os olhos para dentro, para reflexionar sobre as nossas ações, comportamentos, pensamentos, e tentar assim viver mais felizes. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente, elevando os nossos pensamentos ao céu. Senhor Jesus, nós te pedimos proteção, bondade, inspiração, paciência, temperança, para que nós possamos mergulhar em profundidade nestes teus ensinamentos e aurir daqui a força para que possamos ter uma decisão melhor perante a vida, para que nós possamos agir em conformidade com a tua lei de amor. Inspira-nos, portanto, na perseverança e na caridade. Conserva-nos no teu amor, que assim seja. Então, amigos, nós vamos, como dissemos, fazer uma abordagem sobre a obra Amor Imbatível Amor. Nas traduções, ou melhor dizendo, nas edições mais novas, vocês devem achar esse capítulo de número 27 na obra, e naquelas edições mais antigas, provavelmente ainda é dividido em blocos, e aí vocês devem achar no capítulo 6, objetivos conflitivos, e o primeiro item é esse, sucessos e fracassos. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Joana nos traz, nesse capítulo, nessa obra, a temática do homem, que busca sempre o primeiro lugar, o lugar de destaque, busca ser um triunfador, nutrindo para isso a ilusão de que ele pode ser maior do que os outros, de que ele pode se tornar indispensável, e quando ele, na verdade, tem poderes muito limitados. E quando se vê nessa situação, uma situação de fracasso, esse mesmo homem em busca de um êxito aparente, a qualquer custo, percebe-se frágil e alquebrado, arruinado em si mesmo. E isso é causa, como a gente pode imaginar, de profundo desgosto, a ponto de perder, inclusive, a força, o sentido de viver. Então, Joana vai inaugurar o capítulo dizendo que o desajuste emocional e essa perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea acabam determinando como indispensável a conquista de metas estabelecidas para fora, externamente, calcadas no egoísmo, numa indisfarçável preocupação, numa indisfarçável preocupação de parecer aquilo que não é, das metas que aparentam nos proporcionar felicidade, mas que em essência só nos aturdem mais. E quando a gente lê esse capítulo de Joana, pelo menos eu me lembrei de uma história que é na verdade uma peça de Shakespeare, que ele escreve em 1606, que não é tão popular, mas cujo drama é atualíssimo ao que a gente está vivendo hoje na sociedade do século XXI, que é a obra de King Lear, ou Rei Lear. Ela é uma tragédia, é o gênero da obra, muito atual e até pouco comentada, se a gente for comparar com Hamlet ou O Mercador de Veneza. A tragédia passa sempre pelo excesso. O gênero trágico é um gênero que fala sobre aflições, angústias, né, dilemas existenciais. E essa tragédia em específico fala sobre
um homem deambulante entre os desafios de amor e poder, em busca desse amor e poder incessante, ainda quando perde, quer ganhar. E o amor e poder como moeda fundamental das nossas ações. É bem se vê que esse amor que eu estou me referindo não é um amor renúncia, um amor abnegação, mas é um amor utilizado como moeda de troca e acaba servindo como parâmetro para os nossos juízos. Então, na história de Shakespeare, o velho rei da Bretanha precisa decidir como seu reino será partilhado entre suas 3 filhas, Goneril, Regan e Cordelia. Inclusive, para quem deseja, né, saber da história, com um excelente ator que é Anthony Hopkins, há um filme recém-lançado, se eu não me engano, de 2017 ou 2018. Então, para decidir essa partilha, né, que representa a passagem e transmissão do poder do legado do rei, ele espera uma declaração de amor que possa ajudar ele a decidir, né. Contando assim, parece infantil e na obra, vocês vão ver, assim, quem já conhecer, pode testemunhar, que é realmente uma atitude imatura psicologicamente. E aí são apresentados 3 discursos, 3 narrativas relacionados a amor e sofrimento, que são também narrativas presentes na nossa contemporaneidade. Goneril é a primeira quem fala, ela faz uma declaração de um amor absoluto, um amor romântico, um amor sublime, acima de todas as coisas, que representa toda a honra e glória. Regan coloca um amor também imenso, como o de Goneril, porém com um adicional de exclusividade. E ela diz, né, que o rei é o único que ela ama, embora ela fosse casada. Então aqui a gente vê instaurada a lógica do ciúme, aquele amor que é encapsulado só entre 2. Quando há a presença de um terceiro, é necessário odiá-lo, excluí-lo. Olha como isso está presente na nossa sociedade atual, na cultura do ódio. Eliminar o diferente, o que pensa com contradição em relação a mim. E o terceiro discurso, que foi o discurso mais sincero, foi o de Cordélia, que era jovem ainda, solteira. Ela dá uma resposta sincera e analítica para a demanda do rei. O meu amor é autêntico, o meu amor é silencioso e eu não vou enganá-lo. Representa aquilo que há de mais real e verdadeiro também nesse amor. Então, por que essa história é interessante para a gente pensar sucesso e fracasso? Porque as ilusões habitam aqueles que se creem fortes em seu poder. Baseado na ira, o rei fica encolerizado com a resposta de Cordélia e faz, por isso, uma má escolha. Então a gente vê aqui um traço, né, do seu narcisismo patológico. E com isso ele acaba engendrando sua própria ruína e a ruína geral, porque ele faz a partilha entre o amor baseado na dependência, aquele amor emulado, né, um amor falsificado das 2 primeiras filhas, Goneril e Regan. E é o amor sincero, ao amor que profere a verdade que dói, ao amor que apresenta falta, dizendo que o desejo não pode ser completamente saciado, esse ele abomina. Então ele divide o reino para as suas filhas aduladoras e deixa Cornélia de fora. Freud vai inclusive abordar esse tema num texto, o tema dos 3 escrínios ou dos 3 cofrinhos de 1913, que fala sobre uma escolha com base em 3 cofrinhos, cofrinho de ouro, de prata e de chumbo, que diz sobre a escolha de uma mulher entre 3 pretendentes a depender dos interesses desses pretendentes. Então, Cordélia, a partir daquele momento, a única filha leal, simplesmente se cala. E a gente vê a história dramática do rei Lear destinada a inculcar 2 sábias lições. A própria vida e que nós não devemos nos guardar de aceitar a lisonja pelo seu valor aparente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Joana, no texto, vai dizer: hoje se apresentam vários cursos e técnicas variadas para superar-se obstáculos. É o que a gente chama
da falsa autoajuda, que não ajuda nem ao próprio autor do livro, né? De conquistar-se amigos, de lograr-se relacionamentos úteis, numa neurótica preocupação pelas vitórias exteriores. Eu ousei falar sobre falsa autoajuda, não é querendo fazer crítica a nenhum gênero literário, mas há livros de autoajuda que são essencialmente reflexivos, problematizadores, provocadores e interessantes, sob o ponto de vista inclusive terapêutico, mas há outros que efetivamente têm títulos inclusive bastante sugestivos, né? Como ficar rico em 2, 3 dias, como trazer o seu amor de volta, coisas que nos lembram aquelas simpatias de criança, né? Então, esse tipo de literatura, efetivamente, bem se vê que não pode ajudar ninguém a nada, né. Mas muitas vezes, este homem, tão preso nos seus próprios interesses, tão focado nesses seus objetivos, ainda que menos nobres, ainda que sejam objetivos voltados apenas para as coisas do mundo material, não está disposto a renunciar a essas propostas. Mas uma boa escolha é um bom processo de escolha, e cada escolha contém em si mesma a sua limitação. A escolha que é menos reluzente, que não é bajuladora, aduladora, que incorpora o real, excluído das outras escolhas, quase sempre é aquela, de maior inteligência, é aquela que vai efetivamente nos levar para um caminho de melhor descoberta de si mesmo, né. E nos prender nessa arrogância e prepotência só vai nos fazer levar ao fracasso real. Por isso que Joana vai dizer que o ser humano afadiga-se por defender a posição em que estagia e não desfruta daquilo que foi anelado, preocupando-se em acumular mais, defender-se mais, amar menos, tranquilizando-se menos ainda. Então, aquilo que efetivamente poderia ser causa da sua felicidade, ou alguns se defendem, né? Quando eu conseguir me casar, quando eu conseguir me formar, quando eu terminar de criar os meus filhos, quando eu conseguir juntar o meu primeiro milhão, enfim, colocando diversas metas materiais que são ambições dignas, desde que conseguidas com um trabalho honesto, mas que não necessariamente tem garantia de que nós vamos desfrutar aquilo que conquistamos, né. Não há nenhum modo da gente se precaver contra essa ânsia de ter mais, sem conseguir usufruir daquilo que a gente já dispõe, né. E na história de Rei Lear tem um momento da obra que ele fica sozinho, que é quase sempre o destino desses aparentes bem-sucedidos. E aí ele se vê às voltas com um louco, que é a figura do sábio marginal, né, do bobo da corte. Na literatura e na tradição oral, os bobos e loucos, em geral, proferem sabedorias e montam estratégias nas histórias, né? E essa sabedoria dos bobos provém da intuição, que são funções dinâmicas, e eles acabam simbolizando as vozes reprimidas dos mais fracos, né. Serviram de motivo para o teatro, para a literatura, para o cinema, a própria história de Don Quixote, o cavaleiro da triste figura, criado pelo espanhol Miguel de Cervantes, que andava com um escudeiro apalarmado, Sancho Panza, que muitas vezes tomava decisões no lugar do seu senhor. Então, o rei também tem uma certa loucura, porque essa busca do sucesso a qualquer custo também gera uma loucura. Ele, o rei Lear, acreditava-se ainda rei. Ele acreditou no seu personagem, porque estar rei era uma condição, não estava relacionado com a sua existência humana. E ele acaba transcendendo seus atos nessa ilusão que destrói a si mesmo. Joana adverte: o poder é uma ferramenta neutra. Somos nós que decidimos como usamos. Ter, possuir, para se manter com dignidade, ter segurança emocional, social, econômica, é um sentido existencial.
através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas. Então aqui não há, de nossa parte, nenhuma tentativa de dizer que o dinheiro é ruim, que o poder é um grande demônio e que a gente não deve ter ambições de ordem material. Mas a gente precisa se preparar para isso, saber onde nós colocamos o nosso tesouro, porque aí também estará o coração nosso, né? Como diz Jesus. Mas o sucesso significativo, verdadeiro, se expressa com uma atitude de equilíbrio entre aquilo que eu consigo e o que eu perco. Aprender a perder, porque nem sempre todas as respostas serão positivas, serão de triunfo. O fracasso é parte integrante do comportamento de busca. A frustração é estruturante, é constituinte a personalidade. Tristes das crianças que não recebem não dos seus educadores, que sempre têm tudo o que pedem, porque nem sempre aquilo que pede o quer. E essa sabedoria é a sabedoria da pedagogia verdadeira. Então essa capacidade de dizer não, ela está relacionada com o verdadeiro amor, que entende que essas recusas são correções necessárias para a reforma do nosso caráter. E na história, não querendo dar spoiler, mas já dando, o rei acaba enterrando sua filha mais nova, Cordélia, a sensata, né? E ele profere uma frase que é brilhante: a sabedoria que deveria me caber estava nela. Ou seja, essa incapacidade de lidar com o que nos contraria pode nos levar a um fim trágico. No Rei Lear, o bobo e o rei trocam de papéis. A razão, entorpecida pelo fascínio da própria imagem, enlouquece. E é a loucura que adquire lógica. Então é importante a gente reflexionar sobre essas coisas para que a gente possa mudar a nossa noção de sucesso e fracasso. Jesus, como sempre, né, o nosso querido Messias, pedagogo ímpar, médico das nossas almas, também fala sobre isso, num texto que Kardec inclusive coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, exortando que possamos nos guardar da avareza. Ele cita o diálogo de Jesus com a multidão em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, no meio da turba, um homem lhe disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus então lhe responde: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Eu fico imaginando a face de Jesus perante essa rogativa. Mestre, diz ao meu irmão para ele dividir comigo a herança que nos coube. O divino Messias pisa os seus pés santos no lodaçal das paixões humanas para nos ensinar renúncia e fraternidade universal. E vem alguém tão humano como nós, tão sequiosos de se dar bem na vida como nós somos, tão hesitantes, tão fracos, tão frágeis, perguntando se o Cristo poderia interceder para ele numa partilha. Quando Cristo estava ali não falando para corpos que iriam perecer, mas para espíritos imortais que nós somos. E toda a paciência de Jesus para nos educar, utilizando aquele que perguntava como modelo, talvez, das nossas próprias perguntas se estivéssemos naquele lugar. E depois dessa conversa, ele conta uma parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma:
tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, e para que servirá o que acumulaste? É o que acontece, diz Jesus, aquele que acumula recursos para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, cumpre-nos, meus amigos, a gente perguntar, aos olhos de Deus, o que é sucesso e o que é fracasso? Aos olhos de Deus, quais de nós somos efetivamente ricos e famosos? Quais temos os maiores tesouros? E será que esses tesouros, considerados aos olhos de Deus, são também por nós considerados? Porque muitas vezes a nossa fragilidade psicológica reponta como conflitos, a competição de uma personalidade que tenta enfrentar suas dificuldades e não consegue. Muitas vezes nós nos afadigamos por acumular esses tesouros e ficamos mais perdidos. Buscamos o êxito fazendo as escolhas erradas, exatamente como o rei Lear, temendo a perda do prestígio da posição social que nós ocupamos, temendo que a nossa reputação seja manchada, temendo o insucesso. E assim vamos buscando a cada dia compensações externas que possam massagear o nosso ego ambicioso e frágil. É por isso que Joana vai dizer que o indivíduo perde contato com a sua realidade, tornando-se antinatural. Ou seja, o triunfador de ocasião não admite a limitação, a castração de um poder transitório. Ele não entende que perde uma posição para ganhar outras experiências, que todo trono é passageiro. Na contemporaneidade, isso ficaria marcado pelos que atribuem, por exemplo, como sua fortaleza aquilo que realizam, a dedicação sacrificial de toda uma vida, tentando com isso se tornar indispensáveis, insubstituíveis, eternos. Joana vai explicar que formam-se anseios de vitórias e realizações, porém exclusivamente exteriores, sendo que as internas são as únicas que produzem renovação e estimulam o ser no sentido existencial. E a gente não precisa ir muito longe, não. Mesmo dentro dos guetos espiritistas, a gente tem isso, né? A gente ainda tem quem se preocupe, por exemplo, nessa época de redes sociais, com o número de visualizações e de likes, né? Sabendo se estão realizando mais do que os outros, como se o peso, a representatividade do nosso trabalho se desse pela apreciação externa. Nós ainda não entendemos que Deus vê as nossas intenções e o sacrifício máximo que nós fazemos para realizar aquilo que nós realizamos. Deus não está preocupado em fazer comparações nem com as nossas rixas humanas. Ele olha individualmente para a capacidade de cada um dar. E se esta capacidade está sendo levada num grau máximo de renúncia, de abnegação, se nós efetivamente estamos doando o nosso coração para a construção dessa obra divina nos nossos corações, nós estamos fazendo o melhor e estamos sendo bem-sucedidos naquilo que nos propomos. E aqueles que não observamos tudo isso, não se preocupem também, porque vem as lutas, vem o tempo que vai se escoando na ampulheta das horas, o cansaço que vai aumentando, a vitalidade que vai diminuindo. Uma hora a gente vai ter que voltar para a pátria espiritual. E mesmo antes disso, quando nós sentirmos o vazio existencial se apoderar na forma de ira, de indignação, a gente vai dar valor ao autêntico amor, ao devotamento e trabalho por um ideal, que só pode ser alcançado através das vias de planificação e crescimento pessoal. Joana nos elucida que o homem tem necessidade de enfrentar desafios, como ferramenta do seu próprio processo de amadurecimento psicológico.
Então as dificuldades fazem parte da vida e nós precisamos nos acostumar com isso. Precisamos transformar e desenvolver a capacidade de nos transformar com aquilo que nos contraria, lidando com isso. Tem um momento da história de Rei Lear que chega o momento da realidade no caso dele. Ele está no meio da floresta, começa a cair uma chuva torrencial e ele contesta a tempestade, exigindo que ela cesse. Esse ponto da obra é muito marcante, porque é o símbolo do homem lutando contra a força da natureza, como é o caso, por exemplo, da morte que se impõe sobre nós. Deus, que muito nos ama, muitas vezes nos aplica correções para que a gente possa modificar o nosso caráter e corrigi-lo, e às vezes a gente não entende. E ele termina aniquilado. E no nosso caso, vem a amargura, o ressentimento, a frustração, a depressão. Por isso é imprescindível realizar uma boa estrutura das nossas escolhas para que a gente consiga enfrentar os choques da vida com razoável tranquilidade. Nutrindo o ideal, abraçando ideais de enobrecimento pessoal e de grupo, nos envolvendo emocionalmente com o corpo social, mantendo uma conduta existencial harmônica, sentindo-se fazendo parte desse trabalho que nós desenvolvemos, conhecendo a si mesmo, suas próprias fragilidades, suas capacidades, potencialidades, aprender a abrir mão, a não querer estar sempre certo, sempre dono da razão, preservar mais a paz das relações. Se nós já estamos convencidos da nossa opinião, por que nós queremos dobrar o outro? Por que não vivenciar aquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina como liberdade de consciência? Se achamos que o outro tem uma opinião que pode levá-lo a um mau caminho, pode fazer com que ele adoeça, que ele encontre a morte mais cedo ou se torne infeliz, que nós elucidemos, se houver oportunidade para isso, mas sem querer constrangê-lo à nossa vontade, porque nós nos achamos muito bons. Que façamos a exemplo do Cristo, que elucidava quem queria ser elucidado, mas que a gente também não nutra auto-enganos, nem busque enganar os outros. Possamos fazer uma autoanálise cuidadosa, trabalhemos no convencimento primeiro de nós mesmos, refletindo periodicamente sobre os valores que nós escolhemos para a nossa vida, discernindo quais são os reais e os aparentes para o êxito real do ser, nos desincumbindo dos nossos deveres com responsabilidade e nobreza, e lembrando que a finalidade da existência corporal é a conquista desses valores eternos. Eu não quero dizer com isso que é abominável a presença do homem no mundo e, por exemplo, usufruir dos prazeres de ordem material, desde que feito com parcimônia, sem excessos. O que quero dizer é que nós não deveríamos viver com esse objetivo, né? Com o objetivo apenas desses prazeres de ordem material, mas deveríamos nutrir os valores mais dignificantes, porque a busca do equilíbrio é justamente entre aquilo que nós pensamos ter e o que nós realmente somos. É buscar, da forma mais econômica possível, como nós podemos ser verdadeiramente felizes. A busca da estabilidade emocional é uma conquista que nos faz permanecer os mesmos, independente das circunstâncias. Mas o que a gente observa é que o homem moderno, né, o ser humano, em contato com o seu desamparo, tem uma grande necessidade de reconstrução ética para poder posicionar aquilo que é sucesso e fracasso. As sociedades modernas geralmente produzem um sujeito que é ao mesmo tempo centrado no eu, né, no ego, e carente de ser, o que a psicologia analítica, citada por Joana, inclusive nesse capítulo, chama do self, do si mesmo mais profundo. Se a gente pensar, por exemplo, nas sociedades tradicionais e mesmo nas configurações familiares, nós nascemos nomeados, falados, desejados, pensados.
E essas estruturas simbólicas de parentesco nos conferem um lugar, um nome, um destino, que dificilmente são modificados ao longo da vida. Mas quem nós somos? A identidade Patrícia qual que é? Eu, espírito, sou Patrícia? Quais são as minhas vocações, né? Os meus anseios mais profundos, os meus sonhos? Então, a grande crise ética do homem moderno é essa. É consequência de uma crise muito maior, que abala as suas certezas sobre o ser, sobre seu bem-estar, sobre o que é a verdade. E esse conflito tem uma dimensão ética justamente por possibilitar a passagem do estado de sujeição ao estado de um sujeito que deseja, um sujeito que tem livre iniciativa, que pode escolher os seus valores éticos e construir a sua singularidade. E esse processo civilizador que a gente está, todos nós, né, estamos submetidos, acaba marcando uma certa divisão entre aquilo que eu exponho para fora, o externo, e aquilo que eu sou intimamente, o interno, né? E essa subjetivação é também um processo que exige não apenas um afastamento de cada um em relação a todos os outros que nos rodeiam, para aprimorar um melhor conhecimento sobre si, mas também uma separação de cada um e para consigo mesmo, para com uma grande parte de si mesmo. Porque, por um lado, para que a gente possa nos reconhecer, nós precisamos estar na presença do outro. Mas, por outro, nós também temos carência daquela solitude constituinte, para que a gente entenda quais os nossos impulsos, nossos afetos, nossas vontades, quais os nossos desejos, quem nós somos intimamente, né? Então, um sujeito reprimido, civilizado, no mau sentido do termo, que sempre esconde e silencia os seus impulsos e desejos, ele caminha para a alienação de si mesmo. Acaba dividindo a si. E a face que a gente vê, né, a face contemporânea desse grande desamparo, é justamente gerada a partir daí. Uma perda da relação dos homens com o saber de si. Não consegue se produzir uma verdade sobre si mesmo, introjeta-se as verdades vendidas, verdades essas relacionadas a sucesso e a fracasso. Por isso que hoje, se a gente for fazer uma pesquisa nas ruas, né, o que é para você ser uma pessoa bem-sucedida? Grande parte dos entrevistados vão responder: ter uma casa própria, ter carteira assinada, né, ou ter completa independência financeira, né, ser realizado afetivamente, né, ser pai, ser mãe, ter filhos. Mas essa é uma leitura muito subjetiva. Se você perguntar a um cristão primitivo, né, o que é sucesso, é interessante, provavelmente ele diria: morrer por amor ao nome do Cristo. Esse é o sucesso. Para os romanos, aquilo era o mais completo fracasso. Então veja o quanto é estranho e perigoso nós comprarmos os valores dos outros e não desenvolver os nossos. Mas é um preço que nós pagamos quando a gente se submete a essa falsa civilização e nos deixamos engolfar pelas ondas caudalosas das informações, deixamos-nos levar pelas ondas das redes sociais, sem mergulhar em profundidade, só surfando ali na superfície. Na atualidade, o homem tenta enganar a si mesmo e fugir da sua própria realidade, que é a realidade interior. Evita a reflexão esclarecedora que poderia desagrilhoá-lo das vicissitudes do sofrimento excessivo e profundo, e aí permanece numa posição defensiva e imatura de negar-se, mascarar-se, sem entrar em contato com sua individualidade no sentido mais profundo. Quando Freud reformula seu modelo psíquico, no que a gente chama de segunda tópica, a partir de 1920, na teoria freudiana, em que ele coloca a noção de instâncias ou domínios funcionais, ele passa a reafirmar ali a supremacia dos processos inconscientes. Ele havia aproximado o que ele chama de id ou isso, a uma ideia de
repositório de impulsos caóticos, uma espécie de arena de forças psíquicas ou local de representação de pulsões. Ao ego, ou eu, ele havia atribuído a função de autoconservação e mediação com os seus próprios impulsos com o mundo externo, um centro de tomada de decisões e articulação de fatos. E é uma terceira instância, que ele chamou de supereu ou superego, ele dá a função simbólica de organizador do desejo, representante da censura, que é imposto pela cultura e pelas influências parentais e seus substitutos, como mestres, professores. Então, quando a gente vê Joana falando sobre o ego, de uma forma assim, ego fragilizado, ego que nos encastela, ego que impede a nossa maturidade psicológica, não é que o ego não tem importância, o ego é estruturante para o sujeito. Ele é uma organização especial intermediária entre os nossos impulsos e o mundo externo. Ele tem uma tarefa de autopreservação da identidade, da memória, da fuga de estímulos externos excessivamente intensos, da adaptação a estímulos mais moderados. Ele tem um certo poder de decisão, de moderador, tem a missão de descobrir qual o método mais favorável e menos perigoso para se obter satisfação, levando-se em conta o mundo externo. Mas nós não nos restringimos a essa instância, nós precisamos mergulhar em profundidade para nos conhecer. E é por isso que Joana fala sobre essa identificação aos poucos com o si mesmo, com o self. Porque nós seguimos enfrentando todos os desafios a que somos convidados pela sociedade do século XXI sem realização íntima, grosso modo, fugindo do enfrentamento com o nosso eu mais profundo, que é essa figura do si mesmo, do self. Quando, por exemplo, nós nos colocamos num ato de coragem para nos descobrir e somos defrontados com os conteúdos que vão emergindo do inconsciente, em geral, nós fugimos assustados, porque nós somos defrontados à conscientização e reconstrução de uma imagem ideal que nós forjamos de nós mesmos. Então, esse processo de autoconhecimento e autoiluminação não tem nada de romântico. É difícil, muito difícil. É desafiador ao extremo. Nós, ao mesmo tempo que somos observadores, observados, nós também somos aqueles observadores que nos observamos. E só assim nós podemos reconhecer nossos conteúdos internos, transformando nossos conflitos inconscientes através desse autoconhecimento que nos permita reconhecer os nossos atos e nos abrir para uma transformação melhor. Então, nós estamos sendo convidados não a dilacerar quem nós somos para construir alguém do zero, mas ir nos transformando pouco e pouco, reconhecendo a nossa realidade existencial, reavaliando o que realmente significa sucesso e fracasso para nós. Nós estamos sendo convidados a sair dessa agitação desgovernada para nos observar para além desse sofrimento mais pungente, né? Então, esse movimento de reflexão apoiado entre a realização artística e social, solidária, em que a gente se percebe como cidadão do mundo, útil à economia social, acaba alimentando os mais sublimes sentimentos e consciência ética do ser humano. Porque o indivíduo jogado no mundo exterior agressivo luta por sobreviver e busca manter um status e um nome, e em nome dessa aparência se desestrutura, se embrutece com seus conteúdos psíquicos perturbados, dilacerantes. E isso faz degringolar no estresse, nas neuroses, nas alienações. Busca apenas acumular coisas, valores, bens personalísticos, muitas vezes de uma forma mal disfarçada, como o apreço que tem às próprias convicções e modelos mentais, fixado em monoideias travestidas de virtude. Então, nós que estamos no ambiente religioso não estamos a salvo, é preciso uma autocrítica muito grande para que a gente se reconheça. A gente acha que tem fidelidade a certos preceitos, mas, na verdade, nós estamos com um verniz social, no fundo ocultando temer perder o que possuímos de ordem material, buscando desesperadamente possuir, e cada vez mais insuficientes conosco mesmos,
nos sentindo incapazes de viver bem intimamente em comunidade, ingratos às concessões da vida ao nosso alcance. Por isso, a temperança, a sensatez, a tranquilidade, a confiança em nós mesmos, tudo isso nos leva a reconhecer as nossas possibilidades imanentes, a aceitar as nossas imperfeições e limitações temporárias, em busca de uma melhor harmonização de si mesmo, para que a gente possa fugir dessas armadilhas competitivas perniciosas que só nos deixa mais aflitos, presos, impedindo nossa autorrealização. E aí, para finalizar, Joana vai terminar esse capítulo dizendo que a rebelião ante a ocorrência do fracasso, promovendo desestruturação íntima, perda do sentido da luta e prejuízo emocional, essas sim representam fracasso real. Perder não é feio, não é vergonhoso, é muitas vezes a oportunidade de sorrimento, de começar melhor. Quantas vezes nós nos punimos pelo fim de um relacionamento, buscamos onde foi que nós erramos, quando na verdade às vezes é um livramento. Às vezes é a oportunidade da gente perceber que não era o momento mesmo de se entregar daquele modo para aquela pessoa. Quantas vezes nos submetemos a uma prova, um concurso, um vestibular, e não conseguimos a aprovação de primeira. Alguns utilizamos isso para reavaliar se é realmente o que a gente quer. Se for, vamos nos dedicar para perseverar mais no nosso sonho. Se não, vamos buscar aquilo que efetivamente nos faz felizes. Joana cita, inclusive, por comparação, a própria estratégia bélica. Vencer a guerra é a meta, e não ganhar batalhas. O importante e essencial é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. E o que vai definir o combate é justamente o fato da gente se identificar com os ideais mais sublimes que diz respeito ao ser espiritual que nós somos, e não a personalidade que nós animamos temporariamente nessa existência carnal. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero de coração que tenha sido de alguma sorte útil. Um grande fraternal abraço a todos os amigos do Sheila, muitas saudades. Que Jesus nos abençoe e proteja. Vamos orar para agradecer. Mestre de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por teu amor e tua paz. Gratidão por esse momento. Envolve a todos aqueles que nos ouvem nas vibrações de paz, amor, saúde, bondade, para que nós possamos nos sair daqui refeitos, confortados, consolados, esperançosos, confiantes que estás conosco sempre. Que assim seja. Um abraço, gente. Até a próxima.